Pronto. Graça e paz, PIBG. Graça e paz também a todos que nos assistem pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, seja lá como for. Graça e paz. A Elaine acabou de falar que tem um pessoal voltando do retiro, mas voltou uma parte, a outra ficou. E por isso que eu estou aqui, que era para o pastor Moacir trazer a mensagem hoje. Mas aí estendeu lá o retiro, que é uma programação oficial da nossa igreja, que foi passado em assembleia e que está lá uma turma cumprindo então aquilo que foi passado em assembleia. Embora o governo e a pandemia tenha estragado aí com esse período do ano para muitos, né, que gostam do carnaval. Para o crente não tem carnaval, mas tem retiro, tem acampamento. E o pessoal está lá em Santa Isabel. Deus abençoe o pessoal lá, que seja proveitoso o restante do tempo que eles terão, porque uma turma voltou, outra ficou. E é por isso que eu estou aqui. E aí, eu quero falar sobre um testemunho que glorifica o nome do Senhor. Tem uma criançada descendo. Parece que vai ter o culto infantil, né? Então, a criançada está descendo. E me parece também que vai ter cantina. Eu desci um pouco lá e tem um pessoal literalmente com a mão na massa. Então, quando acabar o culto, você não vai embora. Procura a nossa cantina lá, que acho que vai ser gostoso o negócio. Porque o Marcão me encontrou lá embaixo e falou assim: pastor, o senhor cuida do espírito que eu cuido da carne aqui embaixo. Então vai ter carne lá dentro de um pão, eu acho que vai estar gostoso, tá bom? Bom, às vezes a gente é colocado numa situação difícil. Hoje para mim eu fui colocado de sopetão aqui, né? Era para o pastor pregar, como eu disse. Mas eu quero falar de uma situação mais difícil que essa, porque estar aqui para mim realmente é um prazer, é uma satisfação. Eu acredito que Deus, na sua soberania, providenciou isso. Mas às vezes nós somos colocados em outra situação. Numa situação, por exemplo, a que vocês devem conhecer bastante, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabem quem são esses? Tirando Daniel, que provavelmente você soube logo de cara, né? Ananias, Misael e Azarias são mais conhecidos como? Estão sabendo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel foi colocado numa situação difícil. Aonde que ele foi colocado? Cova dos leões. Muito bem. E Sadraque, Mesaque e Abidnego? Na fornalha. E que fornalha? Uma fornalha que foi mandada esquentar 7 vezes mais do que aquilo que estavam acostumados. O negócio esquentou tanto que os brutamontes que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para levar lá, não aguentaram a quentura e morreram. Bom, vocês conhecem bem essa história, né? Mas eu quero destacar alguns versículos dessa história. Abre lá no capítulo 2 de Daniel. Capítulo 3. Capítulo 3 eu vou destacar com vocês os versos 17, o 18 e o 28. Daniel 3, 17 e 18, e também o verso 28. Vou ler, logicamente, aqui na minha versão. Vocês têm outras aí em tela, na internet, na mão, no celular, no tablet, no note, na Bíblia em papel, a velha e boa Bíblia de papel que eu gosto muito, e é ela que eu estou aqui. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 17 do capítulo 3 de Daniel diz assim:
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E o verso 28 ainda diz: falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Qual é o seu Deus? Você tem dado testemunho de quem é Deus na sua vida? Eu começo aqui fazendo algumas perguntas para fazer você pensar. Pensa aí, por que Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram nessa situação? Pensa aí, se hoje em dia, tantas vezes nós não vemos as nossas vidas e fases dela tão difíceis que parece que a gente está indo para uma fornalha, né? Para a cova dos leões, para o deserto, para o meio da tempestade, para a escuridão, para o apedrejamento. Quantas vezes na vida você não se vê, talvez, perseguido no trabalho? Nos estudos que não desenrolam, na vida financeira difícil, numa doença, uma prova de relacionamento, de família. Quantas vezes nós não nos vemos em situações críticas? E aí, que tipo de testemunho nós damos? O que é que a gente faz com isso? Imaginem que o rei tinha feito lá uma estátua de ouro e ele disse: olha, quando tocar aqui uma música, vocês têm que adorar essa estátua. É um decreto que eu estou pondo aqui agora para vocês. Hoje em dia nós temos ouvido muito falar dessa palavra decreto, né? Porque muitas leis da pandemia vieram sob decreto. Saiu lá no Diário Oficial que acabou o carnaval. Por mim, ó, que bom, que da hora. Mas muita gente não deve ter gostado, não. Saiu por decreto que estamos na fase vermelha, azul, laranja, amarela, verde, sei lá que fase. Que fase você está na sua vida? Você já parou para pensar na sua atitude? A atitude que você toma quando você está numa fase ruim? Tem gente que só lembra de Deus quando está na fase ruim. Quando o bicho está pegando, ele, ai meu Deus, e vai para a igreja. E busca não só a igreja, como busca todo e qualquer tipo de mandinga. Vai atrás de qualquer coisa para que seja solucionado o seu problema. E como tem gente atrás das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Faz uma campanha aí de 7 dias, de sei lá quantos dias, para você ver se a igreja não lota. Mesmo tendo aí as barreiras, os separamentos nos bancos, vem gente que não é brincadeira. Agora, tem gente que só lembra de Deus quando está tudo bem. É diferente. Está tudo bem, opa, Deus é bom, né? Como foi cantado aqui, né? Deus continua sendo bom.
Ele continua sendo Deus. Mas vocês já viram o clipe daquela outra música que diz assim, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Já viram? Tem um cara lá, um senhorzinho que morre no clipe. No clipe oficial. E aí? Aí você glorifica a Deus? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Veja a atitude desses caras aqui diante do rei. O rei desafiou Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele questionou lá, quem é o Deus de vocês? Quem é que vai livrar vocês da minha fornalha? E às vezes a gente passa por situações, aí pede para Deus e será que Deus vai dizer sim? Será que Ele vai dizer não? Outro dia eu preguei aqui sobre as respostas de Deus, né? Deus sempre tem uma resposta. Mas será que você vai glorificar a Deus em toda e qualquer resposta? E quando você tem um plano, e quando você apresenta um projeto, esse projeto não é aprovado. Deus continua sendo Deus. E quando o pastor, o nosso pastor, vem aqui com um projeto tão bacana, com coisas tão boas para a vida da igreja, e tem gente que fala assim, que nem aquela hiena, né? Ó vida, ó céus, acho que isso não vai dar certo. Tem crente que é que nem o Hard, né? Não vai dar certo. O pastor, ele continua, mas olha, é dureza, viu, tratar com gente assim. Tudo que faz tem os críticos, tudo que faz tem os hards, as hienas, né? Não vai dar certo porque... Qual é a nossa atitude quando um monte de gente vem contra você? Vem para cima, como um tsunami. E às vezes, o negócio é bem mais sutil. Porque tantas pessoas estão de olho em você para ver como é que vai a sua vida. Para depois falar também. Você não é crente? Por que você está aí triste? Como se crente também não pudesse se entristecer, né? Não pudesse passar aprovação. Lembram-se com Jó, o que foi que aconteceu? Quando ele se viu na pior, os amigos dele falaram, olha, deve estar em pecado. Deve estar fazendo coisa errada, para estar passando por isso. Os outros são muito fáceis de nos atacar quando nós estamos cabisbaixos. E aí, que testemunho nós damos? Eu encontrei aqui em Sadraque, Mesaque e Abidnego 3 qualidades interessantes para nós tentarmos enfrentar a fornalha como eles enfrentaram. 3 coisas aqui que eles fizeram e que, para mim, ajuda muito em qualquer fase que você estiver passando. A primeira qualidade que eu vi em Sadraque, em Mesaque e em Abidnego foi a confiança. Eles foram confiantes em Deus. Eles confiaram num Deus que pode livrar. Deus pode te livrar. Seja da situação que você imaginar aí. O nosso Deus é um Deus que dá livramento, principalmente quando você ora. Uma das coisas que nós aprendemos no Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, é justamente livra-nos do mal. Não é? E livrai-nos do mal, amém. Não é assim que termina a oração? Jabes foi um cara que fez 3 pedidos para Deus. Eu tenho pedido tanto isso a Deus também. Jabes,
não tem muita coisa na Bíblia sobre ele, mas ele pediu que me abençoes muito, que alargue as minhas fronteiras e que me livres do mal. E Deus pode livrar. E foi isso que aqueles 3 falaram para o rei Nabucodonosor. Quem é o Deus que pode te livrar? Perguntou o rei. E eles responderam: ó rei, Deus, o nosso Deus, pode nos livrar. Quando muitas vezes você fala assim, Deus nos livre, creia que Ele livra, livra mesmo. Se você tão somente confiar como esses 3 fizeram, se você tão somente for como eles foram, confiantes, firmes, fortes, constantes. Eles podiam ter titubeado ali, mas não foi isso que aconteceu. Vocês sabem que o que estava acontecendo ali era um tipo de adultério, né? Porque o que Nabucodonosor queria era que aquele povo todo adorasse a estátua de ouro. Isso é chamado de idolatria. E a idolatria na Bíblia é comparada ao adultério. É uma traição a Deus. Deixou a Deus, o povo judeu fez isso inúmeras vezes, deixou o seu Deus para ir após outros deuses. Aconteceu com essa estátua de ouro, aconteceu com Baal, aconteceu com tantos outros ídolos. E o povo deixava a Deus para ir após outros deuses. Traía a Deus. Talvez porque muitos de fato não confiavam em Deus. Para começar, porque não viam Deus. E precisavam o quê? De um bezerro de ouro. Precisavam de uma estátua de ouro. Precisavam, como Tomé, ver para crer. Mas confiança em Deus tem a ver com fé. E você só é salvo pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Isso é confiança. Você confia mesmo em Deus? Olha, eu estou passando uma situação, eu não sei se eu vou conseguir pagar aquela conta essa semana e o dinheiro não dá ainda, eu não sei se Deus vai me dar ou não e tal. E aí? Onde está a sua confiança que vai dar certo? Onde está a sua confiança que aquilo que nós temos aqui em PIBG vai dar certo? Os planejamentos e tudo que está acontecendo aqui, que é maravilhoso. Sua confiança tem que estar em Deus, o Senhor. Lá em Números, capítulo 14, 8 e 9, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Isso aqui foi a palavra de Josué e de Calebe, contrariando aqueles outros 10 que disseram: isso não vai dar certo. Vai dar certo, tem que confiar. Inúmeras vezes eu já vi aqui o pastor Moacir citando os 2, que foram os únicos que entraram na terra prometida, nem Moisés entrou. Mas Josué e Calebe entraram, porque eles confiaram. Assim também, Isaías, essa eu quero buscar, lá na Bíblia mesmo. Isaías
12:2. Olha o que Isaías diz lá em 12:2. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Nele confiarei, a minha versão diz. Nele confiarei. Tem outra versão que está sendo colocada aí que diz: nele e não terei medo. Confiarei nele e não terei medo. Nós cantamos algumas vezes músicas que dizem isso. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A confiança é algo colocada de uma forma poética tão bonita, né? Uma das músicas que nós cantamos hoje aqui, inicia-se justamente assim. Um dia a gente aprende a confiar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em quem mais confiaremos? Nós. Davi, diante da batalha, lá no Salmo 20, verso 7, ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Talvez você confie na força do seu braço, talvez você confie naquilo que você vê, confia no seu chefe, confia no seu pastor. Você é um cara confiante, mas não há outro que você possa confiar mais do que ao Senhor. A sua confiança está em Deus. Ele te mostrou um plano, Ele tinha um mandamento para você, e você titubeia em obedecer. Eu confio em Deus, que se Ele me colocou em determinada situação é porque alguma coisa Ele tem para mim. Se Ele me colocou diante dessa fornalha, alguma coisa tem ali para mim. A gente passa algumas coisas nessa vida que a gente não compreende. Mas a gente tem que confiar. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E eu poderia usar não só nesse momento que eu estou falando de confiança, mas nos outros pontos que eu quero trazer aqui essa noite para você, o Salmo 37. Mas do Salmo 37 eu destaco o verso 3 que diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O verso 5 ele ainda diz: confia nele e ele o fará. Confia nele, seja lá a situação que você tenha que passar. É na fornalha que você tem se visto? Em casa, no trabalho, ou seja lá onde for? Confia. Confia porque Ele tem algo para você. Você está obedecendo? Você está confiando? Então vai dar tudo certo.
A outra qualidade que eu vou destacar aqui em Sadraque, Mesaque e Abidnego é a fidelidade. Além de confiantes, eles foram fiéis. E fiéis até a morte. Não foi a morte de cruz, mas ia ser uma morte assada, grelhada, queimada mesmo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram atados com suas vestes. Provavelmente cordas também. Eles foram jogados ali por brutamontes, os caras mais fortes do exército, que morreram com a quintura. E aí, se só a quintura assustava, imagina eles terem ido para aquela fornalha daquele jeito. Mas eles foram fiéis num Deus que não os abandona, nem te abandona também. Deus está com você, como esteve com eles ali dentro daquela fornalha. Quando Nabucodonosor olhou, ué, nós não jogamos 3 lá dentro? Como é que eu estou vendo 4? Tem 4 passeando lá dentro. Eles foram para aquela fornalha como que dando testemunho de fiéis. E tantas vezes eu assistindo o jornal, eu vejo lá nas datas comemorativas religiosas, os jornalistas fazendo a sua reportagem e se referindo àqueles que estão ali numa procissão, numa caminhada, até na marcha para Jesus, que nós já vimos algumas vezes sendo noticiada, o cara chamando o povo de Deus de fiéis. E lá foram os fiéis, tantos quilômetros andando a pé, para terminar num show gospel. Alguns são chamados fiéis, porque vão para a Aparecida do Norte, a pé. Tem gente que não vai nem na padaria a pé. Hoje pega o carro para tudo. É ou não é? Você pode ser chamado de fiel? Tem crente que não pode ser chamado de fiel porque não é fiel nem no dízimo. Como é que vai ser fiel numa situação dessa daqui? É mais fácil ele se prostrar diante da estátua de ouro lá, rapidinho, para não ser queimado. Quantas coisas talvez você seja capaz de fazer para não ser queimado? Para não ser queimado com seu chefe, para não ficar queimado na sociedade, para não ficar queimado na família. Quantos brasileiros, infelizmente, de autoridade, têm aceito suborno, deixado de ser fiéis, para não serem queimados? Mas, pensa o seguinte: se você for fiel, e mesmo assim for colocado na fornalha de fogo, o Senhor estará com você. Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela ocasião? Nem o cheiro de queimado eles tiveram. Suas roupas continuaram intactas. Nabucodonosor falou: ó, podem sair, saiam aí, saiam. Quando eles saíram, tudo limpinho, cheirosinho. E às vezes a gente fica um pouco no churrasco, né, Mirão? Já faz assim, ó. Ih, tá ruim. Tá ruim, hein? Tem que tomar um banho.
Será que nós podemos ser realmente chamados de fiéis? Sabem um cara que foi elogiado por Deus ao ser chamado de fiel? Moisés. Moisés, lá em Números, capítulo 12, versículo 7, Deus fala assim dele, olha só. Olha o que Deus fala de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés. Vem Deus e defende Moisés e diz assim, ó, Moisés, o meu servo, não é assim não. Ele é fiel. Eu tenho uma filha chamada Rebeca. Mas se eu tivesse alguns filhos e fosse procurar alguns nomes na Bíblia para colocar deles, tem uns nomes esquisitos que eu não colocaria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já pensou? Colocar o nome do menino de Epáfras. Epáfras, meu filho, venha cá. Onésimo, venha cá, meu filho. Desculpe quem chama Epáfras, quem chama Onésimo, mas é feio para danar. É pior que Cícero. Eita nomezinho. Mas o nome desses caras estão na Bíblia, com eles sendo chamados de fiéis. Em Colossenses, Paulo fala que Epáfras é um fiel irmão. E ele recomenda Onésimo em 4:9, porque ele é fiel. Paulo fala também de Timóteo, seu filho na fé, como alguém que ele podia recomendar por ser achado fiel. Cá entre nós eu conheci um jumentinho chamado Timóteo. Não deviam ter colocado o nome do jumentinho de Timóteo. Timóteo era um cara fiel. Nós vemos a fidelidade de Elias, quando diante dos profetas de Baal, e perseguido por causa daquilo que tinha acontecido, né? Que todos foram queimados. E que ele foi perseguido pela Jezabel. E aí ele fala assim, Senhor, eis que eu tenho sido extremamente zeloso, e agora buscam me matar. Ele achava que só tinha ele fiel, né? E não era, tinha mais gente fiel. Mas, diante da situação que ele via, ele achava que só ele, porque é mais ou menos como hoje. Hoje, coisa difícil é ver marido e mulher sendo fiéis até a morte. Hoje, amigos se traem facilmente. Não existe fidelidade em muitas amizades, e aí é onde dói mais. Porque às vezes você é traído por aquele que está mais próximo de você. Às vezes, pessoas não podem contar nem com a sua própria família. Fidelidade é tão bom, é tão bonita, que a Bíblia chama aos que são do Senhor de fiéis. Lá em Apocalipse 17:14, nós somos chamados e seremos chamados lá, quando nós estivermos naquela situação dita em Apocalipse, de fiéis. 17:14 diz assim na minha versão: estes combaterão
contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Nós somos chamados de fiéis, nós somos chamados de santos. Quando Paulo escreve lá aos Efésios, ele chama-nos aos Efésios, e a nós crentes hoje que lemos essa passagem, aos santos e fiéis. Não é só William Bonner que chama a gente de fiel quando vamos para a marcha para Jesus. Paulo chama, a Bíblia chama, Deus te chama de fiel. Você tem sido fiel? Inclusive nos dízimos e nas ofertas. Deus nos ordena sermos fiéis. Nós vimos aqui em Sadraque, Mesaque e Abidnego tamanha fidelidade. Tamanha fidelidade que foram para a fornalha. Eles confiaram que Deus podia livrar. Mas e se Deus não livrasse? O que ia acontecer se Deus não livrasse? Eles falaram: nós continuamos sendo do Senhor. Continuamos sendo do Senhor. Em Apocalipse também, só que no 2:10, é dito assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. É isso que devia acontecer nos casamentos. Ser fiel até a morte, até que a morte os separe. É isso que deveria ser na sua vida de entrega dos dízimos e das ofertas. É isso que deve ser quando você for confrontado. O Hamilton não está aqui hoje, mas o Hamilton mandou no grupo da família essa semana a história de um tal de pastor Richard, que eu não vou aqui nem tentar falar o sobrenome, que é meio complicado. Mas ele foi preso por 14 anos, e por 14 anos foi torturado. E mesmo assim, ele se manteve fiel ao Senhor. E alguém colocou lá, que testemunho. De fato, que testemunho. Enquanto tantos outros, hoje, por muito menos, negam a Jesus. Negam ou não negam? Adoram a outros deuses ou não adoram? Desistem ou não desistem? Mas a última coisa que eu quero destacar aqui em Sadraque, Mesaque e Abidnego é a entrega. Eles se entregaram. Entregaram a um Deus que primeiro entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Eu não sei aqui quem é que tem filho único. Eu tenho uma filha única. Eu não posso pensar na possibilidade de perder essa filha. Essa é uma dor que pai ou mãe nenhum deveria passar. E Deus passou no nosso lugar. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se entregaram. Você já se entregou ao Senhor? Já se entregou ao Senhor? Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu sou teu. A minha vida eu dou, a minha vida é tua, está nas tuas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram isso. E o próprio rei Nabucodonosor reconheceu isso. Eles se entregaram em obediência ao Senhor.
Eles se entregaram para ser lançados na fornalha. E eles disseram: Deus pode nos livrar, ó rei. Pode nos livrar da fornalha. Pode nos livrar da tua mão. Mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí Nabucodonosor diz lá no 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eu volto a ler, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Volto para o Salmo 37, que para mim é um dos mais belos salmos. Já li aqui o 3 e o 5, mas o 5 eu li uma parte, não li a outra anterior, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou o teu caminho ao Senhor? Eles se entregaram ao Senhor. Assim como Estevão, e você pode verificar a história de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, em que ele é apedrejado. E ele se entrega. E Deus, ele vê ali Jesus, de braços abertos, recebendo ele, porque ele se entregou, por causa de Jesus. Paulo se entregou ao ministério, totalmente. E ele diz lá em Timóteo 1,12, não sei se 1 ou 2, que eu não anotei aqui, mas ele diz: olha, Deus me teve por fiel para me colocar nesse negócio aqui. E eu entreguei a minha vida ao ministério, por conta disso. Paulo viveu totalmente para o ministério, até ser decapitado, por conta disso. Davi, no Salmo 31, versículo 5, ele diz as mesmas palavras, que você vai reconhecer aí agora de quem são. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Quem foi que disse isso? Jesus, na cruz, naquela hora em que ele expirou: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Você já se entregou ao Senhor, que se entregou por você primeiro? Jesus se entregou por você. Nós sabemos, afinal de contas, o que é se entregar a Deus? Romanos 14:8 diz algo interessante para nós. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam citar esse versículo com muita propriedade, não poderiam? Ó rei, ouve aqui, rei. Nós vamos para essa fornalha aí. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você está disposto a chegar a esse ponto? Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu. Eu entrego a minha vida em tuas mãos.
Quer o Senhor faça bem comigo ou não? Quer o Senhor faça a sua vontade ou não? Jesus lá no Getsêmani, ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí não importa o que aconteça, você se entrega ao Senhor, porque foi isso que Jesus fez. Deus não passou dele aquele cálice, e ele foi crucificado. Será que você está disposto a carregar a sua cruz e seguir a Jesus? Está disposto ou disposta a negar-se a si mesmo? Está disposto ou disposta a quer o resultado seja bom, seja ruim, seja como for, fazer a vontade do Senhor, bom ou ruim nos teus olhos, né? Porque para o Senhor, Ele sempre será glorificado em você, se você de fato se entregar a Ele. Eu me entreguei ao Senhor. Eu estou seguindo os planos dEle. O que Ele quiser fazer comigo, tá bom. Essa tem sido minha oração muitas vezes, amados, inclusive em relação ao ministério. Se o Senhor me quiser no ministério, amém. Se Ele não me quiser, também, amém. Querendo glorificar o nome do nosso Deus, então dê o testemunho. Dê o testemunho de que você é um crente que confia realmente em Deus. Eu confio no Senhor. Ele pode me livrar. Ele pode me livrar. Ele pode entrar com providência. Se Ele me colocou nessa situação, é Ele que será comigo. Eu confio no Senhor. Se você quer glorificar o Senhor com o seu testemunho, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja fiel. E fiel até a morte. Seja fiel em tudo. Seja alguém que os outros podem confiar. E se entregue ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ah, mas está tão difícil, pastor. Parece que eu estou fazendo a vontade dele, mas as coisas não estão dando certo. Quanto mais eu... Vou até falar aqui esse ditado, que eu não acho muito correto, mas diz: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Permaneça fiel. Permaneça confiante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Esses 3 caras fizeram assim. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor teve que dar o braço a torcer. Não há Deus senão o nosso Deus. Deus é Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Na tua vida também. Então entrega aquilo que você acha que não tem mais força. Não tem mais força para fazer, que não sabe mais o que fazer, entrega ao Senhor. Entrega aquele problema que você não tem solução, não tem. Humanamente não tem como sair disso. Entrega ao Senhor, que Ele tem solução. Entrega o teu coração, entrega a tua mente ao Senhor. E aí você vai poder dizer: olha, eu só estou cumprindo ordens. Eu só estou seguindo o plano dele. E eu sei que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém? Tem alguém aqui hoje que quer entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor? Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus? Que já ouviu mensagens e mensagens e
ainda não tomou uma decisão, olha, eu vou seguir a Jesus, eu vou tomar a minha cruz, eu vou ser chamado de cristão, eu vou ser chamado de crente no Senhor, porque eu confio nesse Deus, é Ele quem vai me livrar. Tem alguém aqui que queira entregar a sua vida a Jesus? Só faz um sinal aí que eu quero orar por você. Eu não vou chamar você aqui na frente não, mas eu quero orar pela sua vida. Faz um sinalzinho assim, ó. Não? Tem alguém com algum problema que quer entregar ao Senhor, não entregou ainda, quer entregar um problema que tem aí ao Senhor, porque não sabe mais o que fazer? Se quiser que eu ore a esse, eu vou pedir para vir aqui na frente. Quem quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você, pelo problema que você tem, que entregar ao Senhor. Venha aqui entregar ao Senhor. Venha como um gesto de entrega. Eu estou entregando aqui o meu problema, para que o Senhor tome um jeito, dê um jeito para mim, que eu não sei mais o que fazer. É enfermidade, é financeiro, é familiar, é relacional. Entrega a Deus, que Ele tem o que fazer com isso. Entrega para Deus assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer. Não sou eu que vou fazer, mas o Senhor pode fazer por você. Quem tem algo a entregar ao Senhor, vem aqui. Quero orar com você. Eu vi mãos levantadas, vou orar mesmo assim, sem ninguém vir aqui, tá bom? Deus sabe, conhece o seu coração. E Ele vai cuidar, de seja lá do que for. Inclusive de você. Vamos orar? Querido Santo e Eterno Pai, quero entregar, Senhor, a Ti aquilo que mãos levantadas ou que corações puseram diante do Teu altar nesse momento. Talvez a pessoa não tenha mais força, não saiba mais o que fazer, mas o Senhor sabe. A Tua palavra diz para nós, lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós lançamos sobre o Senhor, nós entregamos ao Senhor nossos anseios, nossas culpas, nossos medos, nossas frustrações. Entregamos nossas vidas a Ti, nossos problemas, nossos corpos. Que sejamos, Senhor, entregues a Ti. Que sejamos, Senhor, mais confiantes. E que sejamos achados fiéis diante de Ti e diante dos homens, dando assim o testemunho de que somos Teus, ó Deus. Somos Teus. Queremos Te render graças, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Queremos Te render graças, Senhor, pela Tua providência e pela Tua fidelidade, porque mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. E glorificado, e engrandecido, e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus os abençoe.